Olha só, tem um caso que está chamando muita atenção porque realmente é absurdo, né? A CBN chama de conselheiro do Trump. A Folha de São Paulo fala que é também conselheiro de Trump, enviado especial para assuntos globais no governo Trump. Mas o ponto central aqui, o cara é um idiota. O cara falou uma besteira enorme aqui que não tem como defender. Mas até onde eu sei, o cara não é ligado ao governo Trump. Ele é próximo do Trump, ele é amigo do Trump. E ele está cantando o Trump para dar um jeito de botar a Itália na Copa do Mundo de novo. Mas, até onde eu sei, ele não faz parte da administração Trump, não. Tá? Os jornais brasileiros estão querendo colar ele no Trump. Porque o que está acontecendo? Né? A ex-mulher dele é uma modelo brasileira e ela acusou ele de ter aliciado ela com 15 anos de idade, coisa e tal, né, no mundo da moda e coisa e tal. E eles são próximos do Trump, eram amigos do Trump. Mas essa coisa toda aqui, o Trump está se distanciando desse cara, está fora desse cara, né? É lógico, essa colocação que ele falou sobre as brasileiras, dizer que as brasileiras são programadas para arrumar confusão, raça maldita, não sei o que lá. Ele tá puto porque a ex-mulher dele colocou ele junto com o Epstein e tá querendo acusar o Trump e coisa e tal. Enfim, eu não sei quem tá certo e quem tá errado nessa história, tá? Não sei. Isso aqui é coisa de casal que brigou e coisa e tal, e pode ser que a mulher dele, a brasileira, tenha realmente falado coisas absurdas e coisa e tal, inventado coisas contra ele. O que eu quero botar para vocês aqui é que, duas coisas. Primeira coisa, é um absurdo, mesmo que, por hipótese, a ex-mulher dele, que é brasileira, tenha feito maldade lá, tenha feito coisas erradas, isso não qualifica ele a dizer que todas as brasileiras são putas e não sei o que lá. Ele falou umas coisas horríveis aqui, ó. São putas e raça maldita e não sei o que lá, e brasileiras são programadas para causar confusão e coisa e tal. Então isso aqui é um absurdo. Eu, como um brasileiro, filho de uma brasileira, que fui casado com uma brasileira, que tem uma filha brasileira também, acho um absurdo ele falar uma coisa dessa. Existem brasileiras que fazem trambique, que fazem coisas erradas, sim existem, mas isso não quer dizer que todas as brasileiras façam isso, é um absurdo, uma generalização absurda da parte dele. O cara é um idiota. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de outra coisa. Estão tentando colocar isso daqui porque é mais uma tentativa da imprensa e do governo Lula de tentar jogar o Lula contra o Trump. Ah, é a briga, olha só, é o enviado do Trump. Esse cara não é nada do Trump. Ele é um amigo do Trump, que o Trump está se afastando dele por conta das acusações que pesam contra ele, no caso Epstein, e é só isso. Olha, o governo Lula derrubou a Polymarket e a Cauchy, né? Na verdade, a decisão teria sido fruto de uma resolução do Banco Central, a resolução número 5298, de hoje, 24 de abril de 2026, que proíbe mercado de derivativos não baseado em coisas financeiras e não sei o que lá. Em última análise, proíbe a Polymarket e a Cauchy, né? Cauchy e Polymarket, para quem não sabe, são esses sites aqui que você pode apostar em um monte de coisa, nas eleições brasileiras, por exemplo, e por enquanto está funcionando para mim aqui, então eu não estou com VPN, tá funcionando para mim, mas aparentemente eles foram bloqueados e o governo já pediu que a Anatel cortasse o acesso, e como vocês sabem, a gente já passou por isso na época do Twitter, leva alguns dias até que o acesso seja cortado no site para todo mundo, né? Quer dizer, a partir daí você precisa usar uma VPN para comprar na Cauchy e na Polymarket, né? O grande desafio disso daqui mais uma vez, o desafio de conseguir dominar a internet, né? O governo está proibindo, é uma besteira, é um erro. Eu não gosto de apostar nessas coisas, acho uma besteira, mas, de novo, a sociedade cresce quanto mais as pessoas compram e vendem coisas entre si. Quando o governo se mete a proibir coisas aleatoriamente, sem nenhum motivo, sem nenhuma lógica, né, ele na verdade está piorando a situação econômica para todo mundo, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. E o Brasil está ficando ainda mais distante de todo o resto do mundo, porque no mundo inteiro o pessoal tem feito essas previsões, esse tipo de coisa. Na verdade virou uma máquina de previsão isso daqui, né? Algumas pessoas dizem que o motivo real para isso ter acontecido é o fato de que agora o Lula está caindo bastante aqui na Polymarket, né? Caiu 4 pontos aí nos últimos dias, o Flávio está na frente já há algum tempo, né? E agora o Zema está crescendo também, o Zema tem terceiro lugar aqui agora na Cauchy, na Polymarket, na Cauchy também já está em terceiro lugar o Zema. Ou seja, a situação do Lula ficou muito ruim e o Lula teme
que isso daqui seja uma maneira de das pessoas verem, né, que ele tá mal, né? O Lula está se sentindo muito pressionado pelo fato de estar atrás nas pesquisas e aí não consegue fechar as coligações estaduais, as coligações políticas para eleição, então ele quer esconder essa informação, quer proibir esses sites aqui no Brasil, mas a verdade é que não tem muito como proibir, é só usar uma VPN, não tem nada que eles possam fazer, é realmente uma coisa muito engraçada, isso é o que eu falo para vocês, é a falência desse modelo de governo nacional, em que você fecha, a internet não tem esse tipo de coisa, a internet liga todo mundo com todo mundo, e o mundo inteiro está usando esse tipo de coisa, virou uma máquina. Tem mais treta naquele caso do SPLC, Southern Poverty Law Center. Lembra? Aquela ONG esquerdista lá nos Estados Unidos, né, que foi pega mandando dinheiro para o pessoal de extrema-direita, né, financiando o pessoal de extrema-direita e coisa e tal. E havia uma suspeita acerca de alguns youtubers, influenciadores, que talvez estivessem na mesma vibe, né? O Nick Fuentes, a Candace Owens e outros foram lembrados. E aí, de repente, esse pessoal todo saiu dos Estados Unidos. Eles saíram dos Estados Unidos. Todos eles em viagem, assim, ao mesmo tempo. Aí isso levantou a suspeita. Então o pessoal aqui parece, olha só, parece que está em pânico no podcastistão, né? Um monte de pessoas sumiu do país e não se sabe onde é que eles estão nesse momento. Isso tem a ver com o caso do SPLC? Tem a ver com alguma outra coisa? O dinheiro do Putin secou? O que aconteceu, né? Vamos entender esse caso aqui, porque atinge principalmente a woke right, né? Lembra aquele grupo de pessoas que se diz de direita, mas que é contra Israel, que é a favor do nazismo, que não sei o que lá, que se diz nazista, a favor de supremacia branca. E sempre foi estranho, porque você não vê isso entre as pessoas de direita, né? Muito raro isso, né? Muito pouca gente tem essas ideias de jirico. Como é que pode um influenciador se sustentar em cima de ideias tão ruins, né? E aparentemente era com o dinheiro desse pessoal, porque essas ONGs esquerdistas queriam ter pessoas para poder bater, né, para poder questionar, para poder dizer que o movimento de direita todo era nazista, fascista, não sei o que lá. Então sustentava esse pessoal. Será que é verdade isso? O STF abriu uma licitação para contratar monitoramento da internet para saber a opinião da internet sobre o STF. O pessoal está preocupado, cara, o pessoal está muito preocupado com isso. Estão preocupados por quê? Porque eles estão vendo que a onda política é irresistível. É o que eu falei para vocês. Quanto mais o STF se move, se mexe para tentar preservar o trio parada dura ali, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes, mais eles se queimam. Mas pior que isso, eles não estão preocupados de se queimar, porque eles sabem que são ministros, né? Eles não precisam de voto de ninguém. Ninguém vai votar neles ou tirar eles pelo voto e coisa e tal. Mas o problema deles é que isso está criando uma força enorme na oposição. Ou seja, qualquer candidato que diga que vai fazer impeachment de ministro do STF ganha mais votos, né? E isso é uma situação muito ruim para eles, porque lembra, a política não funciona só com a política institucional. O poder não é só o poder institucional, o poder é o poder de convencimento também. Esses ministros do STF, eles não apenas têm o poder institucional de dar o jamegão deles lá, de assinar alguma coisa, uma decisão, mas também tem um monte de gente lá em Brasília que fica paparicando esse pessoal, fica, ô ministro, vem aqui, eu vou te dar um presente, vem aqui na festa, não sei o que lá. E o que eles devem estar sentindo é que o pessoal está meio que se afastando deles. Assim, o poder institucional continua lá, eles continuam com o poder da caneta ainda. Mas a galera está começando a olhar para o Gilmar Mendes, para o Toffoli, para o Moraes e está falando, eu acho que é melhor não entrar muito nessa, porque esse é o poder que eles estão perdendo. E isso é uma coisa que dói. Poder, cara, é uma coisa muito boa, bicho. Você não sabe que você não tem poder. Eu não sei porque eu não tenho poder. Mas o pessoal que tem poder gosta pra caramba. Ele é gostoso pra cacete. Poder demais. Ele é gostoso demais. O pessoal não quer abrir mão de forma alguma, né? E eles estão sentindo que eles estão perdendo esse poder, que as pessoas não estão mais puxando o saco deles tanto. É isso que está doendo no STF. Aí estão querendo fazer um monitoramento e coisa e tal. E é lógico que isso é perigoso, sim. Isso pode ser usado por eles para fazer o esquema de punir cada pessoa, né? Qualquer um que postar alguma coisa contra o STF vai para cadeia, né? Isso é de fato uma possibilidade, tá? Existe de fato esse risco. Vamos entender esse caso aqui, porque há um desespero no STF, né? Aqui, ó. Gilmar Mendes dá entrevista em 7 veículos de comunicação em 3 dias. O cara tá frenético e falando merda atrás de merda, só fala merda, é impressionante, cara. E
Olha só que coisa interessante essa coluna do Pablo Ortelhado aqui no Globo, né? Não é a primeira vez que eu falo que ele tem umas opiniões interessantes, embora seja esquerdista, né? Esse caso aqui é um caso que passou desapercebido, eu nem cheguei a fazer vídeo sobre ele, mas o STF derrubou uma lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais, que permitia apenas cotas por pobreza, ou seja, se você, sei lá, tem renda abaixo de tanto, você tem cota, mas não podia cota por cor da pele ou qualquer outro tipo de coisa, né? O que eu acho que é uma coisa razoável, né? Partir do princípio de que negro e pobre é a mesma coisa, tá errado, mas enfim. De qualquer forma, o ponto que ele coloca aqui é o seguinte: o STF está impedindo a direita de fazer política. O que ele quer dizer com isso? Embora ele seja a favor das cotas, ele seja contra essa lei de Santa Catarina, ele diz, olha, mas a Constituição não fala nada disso, a Constituição não proíbe isso, a direita deveria ter o direito de colocar essa lei. E aí os eleitores, não gostando dessa lei, votam contra a direita se for o caso, né? Mas deixa a prerrogativa da democracia. Quem decide, em última análise, é o eleitor votando nisso daí. Se você parte do princípio que o representante do eleitor não pode mudar nada, né, porque está mudando na direção errada, você acaba com a democracia. Mas é exatamente isso que vem acontecendo. Esse é o problema que iniciou todo o conflito da direita com o STF lá atrás, em 2019, com outro tema similar, que é a questão do desarmamento. O Bolsonaro entrou, né, com a promessa de facilitar o acesso a armas. As pessoas votaram nele sabendo disso. A maior parte dos brasileiros é a favor de ter armas. E, no entanto, quando ele lançou os primeiros decretos dele lá facilitando a aquisição de armas, o STF imediatamente falou, não, que não pode, porque não sei o que lá, com desculpas sem absolutamente nenhuma lógica. Não tem nada na Constituição que proíba isso. Aliás, a Constituição é a mesma desde os anos 2000, e nos anos 2000 você comprava armas, tinha um monte comprava-se armas na Mesbla, tinha seção de armas na Mesbla, aqui a Mesbla, para quem não sabe, era uma grande loja de departamento aqui, sei lá, seria o equivalente hoje a lojas Renner. Você entrava nas lojas Renner e tinha lá a seção de armas lá para você comprar. Era normal comprar armas no Brasil. A Constituição era a mesma, não mudou a Constituição de lá para cá, né? Então por que agora a Constituição proíbe isso? Não é isso, é o STF querendo focar na pauta de esquerda, proibir a direita de fazer política. Essa é a origem do problema entre a direita e o STF. O Gilmar Mendes está desesperado, meu amigo. Como eu falei para vocês, ontem ele saiu dando entrevista para um monte de gente para tentar melhorar a imagem do Supremo, para defender o Supremo, não sei o que lá. Acabou metendo o pé pelas mãos, falando um monte de besteira, criticando o sotaque dos mineiros, fazendo um monte de coisa. Aí no final, ele ainda mandou uma de que, imagina que eu fizesse um boneco homossexual do Zema, isso não ia ofender ele. Gilmar, quer dizer que homossexualismo é uma ofensa para você? É isso? Você considera o homossexual uma coisa inferiorizada e coisa e tal, né? Rapaz, meu amigo, isso inclusive é caso de homofobia, né? Que, diga-se de passagem, o STF equiparou ao racismo e é imprescritível. Cara, é uma situação que realmente impressiona a falta de tato desse pessoal. É o que eu digo pra vocês. Eles estão numa bolha tão fechada que eles não sabem o tamanho da merda que eles estão fazendo. O tamanho da merda que eles estão fazendo é enorme, porque eles estão fechados nessa ideia de que eles estão, entre aspas, salvando a democracia. Eles estão tentando salvar a elite política corrupta de Brasília. É isso que eles estão fazendo, aliás, desde 2021, quando tiraram o descondenado da cadeia, né? Desde aquela época eles estão tentando forçar esse papo, não, que temos que proteger a, entre aspas, democracia do Brasil, que é essa elite corrupta que tem lá em Brasília. Isso não é democracia, isso é só uma elite corrupta, né? E agora me vem essa daqui, ó. Crise entre Zema e STF, e ministro do STF já fala em prisão do ex-governador de Minas. Vamos mandar prender o Zema. Cadeia nele por ofensas ao STF. Olha o nível de desespero deste pessoal, hein? Está acontecendo um fenômeno engraçado na Argentina, né? A Argentina está indo muito bem, a pobreza caiu, o PIB está subindo, a economia está indo muito bem por lá. Mas de repente começou a surgir um monte de notícia ruim, assim, meio que do nada, né? E não é só a imprensa argentina que está divulgando essas notícias, não. Aqui no Brasil elas estão tendo muita força também. Aqui, olha só, economia argentina tem maior queda desde 2023. Você fica pensando assim, caramba, a economia argentina quebrou completamente, Milei quebrou a Argentina. Não, não, não. Isso aqui foi a queda em um mês. Em fevereiro, tipicamente, o PIB da Argentina cai mesmo nessa época do ano, por conta de entre safra e coisa e tal.
todo ano, aqui ó, em fevereiro cai o PIB da Argentina, a mesma coisa, caiu esse mês. Mas tipicamente recupera e no final, no cômputo geral do ano, o PIB continua subindo. Aliás, a previsão é que a Argentina esse ano tem um PIB muito maior do que o Brasil. Mas então, que manchete enganosa é essa? Como é que pode dizer que a economia da Argentina está ruim, né? E não é só isso, não porque os argentinos passam a comer carne de burro e lhama após o preço da carne bovina disparar 55%. Os argentinos estão comendo burro, olha só que absurdo, caramba. Fake news completa isso daqui. Sim, o preço da carne subiu lá na Argentina, mas subiu no mundo inteiro, aqui no Brasil também subiu. O preço da carne bovina atinge recorde histórico em abril. Isso aqui no Brasil, né? Aliás, vai ser muito usado na campanha, certamente isso, tá? Mas aqui no Brasil, a Argentina é basicamente o mesmo mercado aqui da América Latina, né? E, na verdade, aqui, ó, a carne de burro na Argentina, como um projeto regional, virou notícia distorcida no Brasil. O próprio Gazeta do Povo fala aqui que é fake news isso. É porque teve uma empresa numa região da Argentina que criou esse negócio de carne de burro e coisa e tal. Mas não é só isso não, cara. Tem um monte de coisa aqui, ó. Milei é mal avaliado por 59% dos argentinos, né? Aqui, o pessoal que, olha só, o Lula colocou uma rede de bots contra o Milei aqui. Centenas de contas brasileiras estão operando, espalhando fake news contra o Milei e não sei o que lá. E dá alguns exemplos aqui de posts e coisa e tal. Muito curioso isso. O que está acontecendo, né? A verdade é a seguinte aqui, ó. O Lula ataca Trump, menospreza Flávio Bolsonaro e Milei em entrevistas internacionais. O Lula está lá na Europa. E nesse momento, ele está externando a preocupação da esquerda mundial, né? Por quê? Porque o Milei está dando certo. A América Latina toda está indo para a direita. Essa é a preocupação da esquerda mundial. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, tem muita gente que fala que cachorros conseguem perceber as pessoas do bem e as pessoas do mal, né? Ou conseguem entender a injustiça da coisa que está acontecendo, né? Parece que é verdade aqui, ó. Os cachorros do Bolsonaro morderam os policiais que estão fazendo guarda lá na casa do Bolsonaro, né? Isso é uma situação absurda mesmo. A imensa maioria dos presos em prisão domiciliar no Brasil simplesmente fica em casa, não tem porquê. Tem tornozeleira eletrônica, tem proteção, ninguém vai fazer nada demais. Aí, mas o Alexandre de Moraes, devido ao pedido lá do Lindbergh e Farias, lá, não, que tem que proteger, que tem que trancar o Bolsonaro, que tem que criar confusão e não sei o que lá. E daí botaram 2 policiais lá para tomar conta da casa do Bolsonaro, né? E a grande questão nessa história é que não tem um lugar para eles ficarem lá, né? É uma coisa totalmente improvisada. Enfim, parece que os cachorros do Bolsonaro morderam os policiais. Bem feito, né? Porque, assim, eu sei que o policial está só obedecendo ordem ali, ele não tem culpa da injustiça que está ali, né? Mas que é uma injustiça, no final das contas, né? E eu vou falar nesse vídeo aqui também sobre o México, que fez uma sacanagem. Aqui, ó. Raças de cachorro mexicanos. Caramelo. Decretaram que o caramelo é agora reconhecido como uma raça de cachorro mexicana, viu? Você que tem um cachorro caramelo aqui no Brasil, agora é uma raça mexicana caramelo, né? É uma besteira isso, mas enfim, vamos falar sobre essas coisas aqui. Olha só, o Lula está resolvendo o problema da fila do INSS, só que ele está resolvendo de um jeito não muito legal. Ele está resolvendo com negação em massa, negativas em massa. Promessa de Lula fracassa, mas o INSS dá um jeitinho para reduzir a fila do INSS, né? Para quem não lembra, a fila do INSS na época do Bolsonaro chegou a 1,9 milhão de pessoas. E a promessa do Lula é que ia zerar a fila. Nunca chegou nem perto disso, ao contrário. A fila aumentou para 3 milhões de pessoas, né? E aí agora conseguiu cair para 2,7 milhões de pessoas. Mas como? Simplesmente negando a aposentadoria para geral. Tá lindo isso, cara. Para eleição, tenho certeza que o Lula vai ganhar muito voto com isso, cara. Parabéns, Lula. Continue desse jeito com sua promessa e sua gestão atrapalhada, né? Mais uma vez, eles tentaram fazer um esquema de premiação de servidor público para agilizar o processo de análise. Só que a maneira mais rápida de você analisar uma aposentadoria é você negar ela. Então, estão fazendo isso direto, estão negando a aposentadoria de todo mundo. Olha que lindo.